gente! Estou aqui de volta para fazer a parte 3 dos meus vídeos que eu venho gravando tem um tempo. E vocês pediram, então, aqui estou para gravar a parte 3. Se você ainda não assistiu, eu acho que faz sentido assistir antes de ver esse vídeo. A primeira parte, eu falei sobre como foi o meu processo de imigração aqui pro Canadá. Então eu explico passo a passo de como é que foi que a gente fez para conseguir chegar aqui já com a residência permanente no Canadá. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui para conferir. A segunda parte foi falando sobre os valores que a gente gastou pro nosso processo de imigração. E também fazendo o pior cenário possível, pensando em todas as possibilidades de gasto para esse plano Canadá. E se você também não viu essa parte ainda, clica aqui que você consegue conferir. E hoje a gente vai fazer a parte 3, que vai ser falando sobre tudo que a gente teve que abrir mão, todos os sacrifícios que a gente teve que fazer para conseguir economizar, juntar dinheiro para vir pro Canadá. Porque como vocês viram no vídeo 2, era uma facada, né? O planejamento que a gente tinha feito era de 300 e cacetada de reais. E aí a gente não tinha esse dinheiro para dar num plano Canadá, e aí a gente teria que economizar para conseguir juntar aquele montante Pro pior cenário possível. Se você assistiu o vídeo 2, você sabe o que eu tô falando. Todos os comportamentos que eu falar a partir de agora nesse vídeo é lembrando que foi pro nosso caso, pra nossa realidade, pro nosso plano Canadá. Eu não sei a realidade de você que tá me assistindo, eu não sei quanto você tem no banco, eu não sei como é que é o seu trabalho, eu não sei quanto você ganha, eu não sei qual é a sua realidade de gastos, eu não sei de nada da sua vida. Então esse vídeo vai ser apenas falando fatos, o que a gente fez, é contando uma historinha, como foi o nosso processo de economizar pro plano Canadá. Se você tem interesse em uma consultoria especializada e individualizada, especialmente para o seu caso, entre em contato comigo que eu consigo te ajudar nesse seu planejamento financeiro para vir para o Canadá, tá certo? Outra coisa, não necessariamente estou recomendando tudo que a gente fez, porque pensando agora, depois que passou, eu não sei se eu concordo com tudo que a gente fez, inclusive eu acho que ficou faltando algumas coisas a serem feitas. A gente nunca acha que tá bom o suficiente, né? Bom, então chega de enrolação e vamos aos fatos. O nosso planejamento começou em setembro de 2017, quando a gente estava indo naquela fase das feiras sobre Canadá, para saber como é que funcionava, enfim. Lá, nessa época, a gente morava num apartamento alugado. Nós nunca tivemos casa própria, tá? A gente morava num apartamento alugado. Todo mobiliado do jeito que a gente quis. Foi a nossa primeira casa juntos, então foi feito com muito amor e carinho. Era tudo muito novinho, era tudo muito bonito. A gente tinha se mudado em maio, então era recém morando juntos e era tudo muito bonito. Mas a gente chegou à conclusão de qual seria o pior cenário possível financeiro, que a gente teria que juntar dinheiro para aquele plano. A gente começou a pensar de duas formas. Um, entrar mais dinheiro e dois, gastar menos dinheiro. Então, naquela época, eu tinha minha própria empresa, eu tinha uma clínica de psicologia. O Guilherme trabalhava desde sempre na área de TI e iniciativa privada. A gente morava em Brasília, então lembrando, é uma cidade extremamente cara, principalmente aluguel é muito caro. Então eu só tô contextualizando para vocês entenderem a nossa lógica financeira, afinal de contas esse vídeo é sobre isso. Outra coisa que eu acho muito importante também ter em mente é que a gente tinha 27 anos na época. Eram 27 anos de vida vividos já, sem pensar em plano Canadá. Então eu imagino que todo mundo que vai entrar no plano Canadá, porque você não entra nesse plano quando você sai da barriga da sua mãe, então você já tem alguma idade, você já teve alguma vida, você já pensou em planejamentos futuros, então eu acho que a gente tem que, antes de pensar em qualquer planejamento, é pensar onde a gente tá, onde eu estou nesse exato momento, para daí pensar para onde eu vou. Então o nosso cenário era recém morando junto, 27 anos, com um apartamento todo mobiliadinho, novinho, com contas a pagar, porque a gente não estava planejando, né, o plano Canadá, com uma vida de jovem morando em Brasília, com salários bacanas, desde sempre eu tive essa cabeça, né, de economizar, de poupar, então nunca foi muito luxo, nunca foi esbanjando, mas era uma vida que a gente não precisava viver na miséria. E os nossos investimentos, inclusive, tinha investimento a longo prazo, a médio prazo, porque não estava nos nossos planos, até que virou o Plano Canadá. Tendo dito isso tudo, o que a gente pensou? A primeira coisa que a gente fez foi pegar a nossa planilha de gastos por categorias que a gente tem, inclusive até hoje a gente tem, com os gastos de agora, no caso, com as categorias de agora, no caso. Aí a gente pegou, viu todas as categorias que a gente tinha na época de gastos, o teto que a gente tinha para cada categoria. Se você não sabe o que eu tô falando, me pede aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre isso. E aí a gente foi analisando cada uma dessas categorias, o tanto que a gente podia enxugar em cada uma delas. Lembra, eram dois objetivos, enxugar gastos e entrar mais dinheiro. Vou falar primeiro de enxugar gastos. Como eu disse, a gente tinha acabado praticamente de se mudar para um apartamento, então tinha um contrato de 1 ano de aluguel, então a gente tinha se mudado em maio, e eu tô falando da época mais ou menos de setembro de 2017. Então não era possível ainda negociar aluguel, nem condomínio, nem IPTU, porque a gente tinha acabado praticamente de assinar esse contrato. E também não valia a pena pagar a multa que estava no contrato. Só que em maio de 2018, a gente encerrou o contrato, não continuamos no nosso apartamento alugado. E aí, gente, o nosso planejamento tem influência e ajuda de muita gente. Sorte a nossa que tem pessoas que gostam da gente, não é mesmo?
Meu avô tinha um apartamento no mesmo condomínio que a gente morava, e aí ele ofereceu pra mim e pro Guilherme pra gente ir morar nesse apartamento no mesmo condomínio. Era a mesma planta do apartamento, inclusive, só que já tava todo mobiliado, e a gente aceitou essa proposta, né, gente? Porque quando você tá enxugando gastos, quando você tá economizando, não existe a palavra orgulho. E a gente ia assumir todas as contas daquele apartamento, só que não precisaria pagar aluguel. Muito obrigada, vô! Então só nessa mudança do nosso apartamento novinho, todo mobiliado, bonitinho, com a nossa cara, de mudar para o apartamento do meu avô, já teve uma economia absurda, porque a gente não tinha mais que pagar aluguel. Em relação à luz, a gente já não era de gastar muita luz, porque a gente não tava nunca em casa, né? Então a gente, na verdade, diminuiu o tamanho dos banhos, a gente só lavava roupa uma vez por semana para não ter que ligar a máquina mais vezes. A gente só via televisão de noite. A gente tinha ar-condicionado nesse apartamento do meu avô que nunca foi ligado, porque a gente sabe que conta de luz e ar-condicionado do Brasil é uma facada, então ele não era ligado. E outro hábito que eu tenho desde sempre, porque minha mãe e meu pai sempre fizeram, é apagar as luzes dos cômodos que a gente não tá usando. Inclusive, me dá um negócio, gente, é ver gente num quarto e deixando a luz do corredor acesa, ou a da cozinha e você não tá lá. Apaga a luz! Outra categoria que a gente cortou absurdamente foi em relação ao supermercado. O Guilherme tinha direito ao trabalho dele, vale alimentação e vale refeição, conhecidíssimos no Brasil, e a gente chegou à conclusão de que a gente ia ter que ficar dentro do vale alimentação, que é o de supermercado. Não era um valor muito alto e a gente conseguiu ficar dentro dele por questão de controle e planejamento. Primeira coisa que a gente fez em relação ao mercado foi cortar carne. Carne no Brasil a gente sabe que é algo muito caro, então só entrava na nossa casa frango. Peixe também é caríssimo. Camarão, não sei nem o que é isso no Brasil. A gente só ia em atacadão e só comprava sempre aquela mesma lista. Então a gente conseguiu ficar dentro somente do vale alimentação do Guilherme, o que já dá uma economia muito boa, você não ter que tirar do seu bolso para pagar supermercado. E aí também tinha o vale refeição, que aí é aquele que você paga em restaurante. Ele tinha uma porcentagem desse dinheiro que ia para esse cartão. A gente só ia em restaurante quando ia, que era esse o nosso luxo, que aceitasse esse vale refeição, porque não é todo restaurante que aceita, e aí a gente também não tirava do nosso bolso sair pra jantar. Lazer é uma palavra que a gente ficou sem usar por 1 ano e 9 meses, que foi o nosso planejamento do Canadá, setembro de 2017, e chegamos aqui no Canadá em junho de 2019. Esse 1 ano e 9 meses, a gente ficou sem se divertir, provavelmente. Brincadeira. O nosso lazer se resumiu a um cinema uma vez no mês, sair com os amigos e familiares apenas para eventos dentro de casa. Então a gente só ia quando chamava a gente para casa das pessoas, porque para nossa a gente também não chamava, né? Então a gente dividia, né, uma quantidade de pizza, de salgadinho, enfim, fazia aquele lanche comunitário, todo mundo, cada um pagava um pouquinho, e aí era possível de entrar no nosso bolso, porque fica muito mais em conta esse tipo de evento. Álcool é uma palavra que eu não sei mais o que significa, gente. Não sei mesmo, porque nem aqui a gente usa. A gente cortou absolutamente tudo que não é essencial. Álcool não é essencial pra ninguém. O nosso lazer também, basicamente, se resumiu às nossas aulas de inglês. Eu, particularmente, achava muito legal. Fazia alguns eventos, tipo bingo, noite da música, noite do filme. E a gente estava em todos, porque todas essas aulas já estavam incluídas no valor da mensalidade. Então, além de aprender inglês de algo que eu já estou pagando, pra que eu vou sair com meus amigos e gastar se eu posso ir pro inglês e não gastar nada? Ainda tinha petisco, já estava incluído. Compras. Compras, acho que é a categoria que eu posso dizer com certeza o saldo foi zero. A gente não comprava mais absolutamente nada. As nossas roupas foram as mesmas por esse 1 ano e 9 meses. Tudo nosso, não é só roupa. O meu celular, quem me conhece pode dizer, só funcionava ligado na tomada. Se tirasse da tomada, ele desligava. Eu fiquei esse tempo inteiro com esse telefone até chegar aqui no Canadá. E eu não via necessidade de fazer um gasto tão grande com o telefone, sendo que, gente, sempre tem uma tomada do lado. Pra que comprar um telefone novo? Isso pra gente até que não foi tão difícil, porque a gente não é muito consumista, a gente não é de comprar exageradamente, não é uma coisa que me faça falta, não me dá um vazio, eu não sou essa pessoa. Então não foi tão difícil, mas assim, a gente exagerou. Não fazia sentido a gente comprar tênis caro, de marca no Brasil, que a gente sabe que o imposto é uma facada, caríssimo, sendo que a gente vinha se mudar pra um país que ia ser muito mais barato. Então, a gente permaneceu com as mesmas roupas nesse tempo inteiro, até porque não era o nosso foco, a gente nem saía, nem precisava de roupa. Então as roupas eram antigas, o celular era antigo, o meu carro era antigo, a gente só tinha um carro, obviamente, pra que ter 2 carros. Em relação à estética, eu mesma aprendi a arrumar meu cabelo, a secar, enfim, a se precisar fazer uma chapinha, virar pra dentro. O Guilherme cortava cabelo numa barbearia que a gente encontrou perto de casa, que tinha cupomzinho de desconto, se você vai 2 vezes, você ganha a terceira, e que era muito mais barata do que essas barbearias famosinhas que a gente vê por aí em Brasília. E ele também ia uma vez na vida, outra na morte, tá? A barba fazia em casa, tudo a gente aprendeu a fazer em casa. A unha era eu mesma que tinha que fazer em casa. Então a gente parou de gastar realmente com isso. A gente parou de gastar com tudo. Academia,
tinha academia no nosso prédio. Pra que a gente ia pagar uma academia externa? Pra mim não fazia o menor sentido. Então a gente ia na nossa academia do prédio e aí pode ter gente pensando, Ai, que absurdo, vocês faziam coisas das cabeças de vocês, sendo que vocês não são da... não, a gente contratou um professor, um personal trainer, e ele passou o treino pra gente, filmou como é que era cada exercício, então era mais ou menos uma consultoria online que é muito mais em conta. Celular, eu vejo gente com um plano de R$200 de celular, quase tem um infarto, gente. Eu pagava R$39 de celular naquele plano controle em uma das operadoras grandes aí do Brasil, e eu não entendo por que a pessoa precisa mais que isso. Gente, eu tinha na clínica Wi-Fi, em casa Wi-Fi, tudo que é lugar tem Wi-Fi, na minha mãe tem Wi-Fi, tudo que é lugar que eu ia tem Wi-Fi. Por que eu preciso de um plano menor que esse? Pra mim não faz sentido. R$39 de plano, procura aí. A nossa internet de casa também a gente conseguiu uma boa promoção. A gente pagava o valor de 15 GB e na verdade a gente tinha 25 para usar. E mesmo assim a gente fez uma pesquisa e pegou a mais em conta do mercado. Não dá pra viver sem internet, isso é essencial. Em relação à gasolina, que eu já comentei que a gente só tinha um carro, o Guilherme trabalhava pro centro da cidade e eu também. E a gente morava um pouco mais afastado. Eu tinha um horário muito flexível, né? Eu sou psicóloga, tinha dia que eu tinha agenda completamente cheia, tinha dia que eu atendia só de manhã, enfim, era muito variado. Algumas pessoas, provavelmente no meu lugar, pegariam o carro, iriam pra casa, pra almoçar em casa, pra descansar, fazer uma academia e depois iriam buscar o Guilherme de volta. Eu ficava na clínica ou na casa da minha mãe, que mora mais perto, esperando o Guilherme, e todos os dias a gente ia e voltava junto pra não ter que gastar gasolina com idas e voltas desnecessárias. E olha que quando eu falo longe, Brasília é um ovo. Então não é longe pra vocês de São Paulo, Rio, 20 quilômetros não é nada pra vocês, mas pra gente é muito longe. Em 2019, que foi o ano que a gente sabia que ia sair o nosso PIA, que a gente tinha esperança de que ia sair, a gente resolveu cortar mais gastos ainda, porque aí já era a etapa final, já era o finalzinho pra gente vir pro Canadá, então a gente quis enxugar mais gastos ainda, então a gente acabou se mudando pra casa da minha mãe, morando com a minha mãe e com a minha irmã, mais pro centro da cidade, porque era do lado da minha clínica e do lado do emprego do médico, do lado. Então a gente começou a gastar muito menos, porque não tinha mais que bancar uma casa só nós dois, a gente tinha que dividir com outras pessoas. Então tudo ficou muito mais barato, mas muito mais barato. Basicamente isso foi tudo que a gente fez para enxugar gastos, no caso a gente enxugou em todas as categorias possíveis e imagináveis que a gente gastava na época. E aí agora eu vou falar como que a gente fez para entrar mais dinheiro. Aí a minha crítica ao nosso processo, nós não fizemos renda extra. Nós fizemos renda extra com venda de coisas nossas, óbvio, né? Você vem mudar pro Canadá dentro de 4 malas de 23 quilos e se for pela Air Canada, 32 quilos. No caso, a gente não pagou Air Canada, porque é muito mais cara. Então, tudo que a gente tinha, a gente realmente vendeu e conseguiu vender bem, gente. Conseguiu vender bem porque é o seguinte, quando a gente comprou, eu sou a rainha de pedir desconto. Então, tudo que a gente comprou pro nosso apartamento, a gente conseguiu num preço muito bom. E quando a gente vendeu, a gente conseguiu vender perto do preço que eu consegui o desconto. Então a gente vendeu nossas coisas muito bem, era tudo muito novinho. Então tudo nosso a gente conseguiu vender, menos as roupas velhas que eu tô falando. Inclusive elas vieram pro Canadá, que era o que tinha. Então em relação a entrar dinheiro, eu tinha uma clínica de psicologia, como eu disse pra vocês. Então além disso, eu comecei a atender na clínica de algumas amigas e de outras pessoas nos horários que eu não tinha cliente na minha própria clínica. Além disso, as minhas salas da clínica, quando elas estavam vazias, eu sublocava para as pessoas. Então, ao invés da sala ficar ali vazia, só tendo gasto, eu sublocava para outra pessoa atender, ou coach, ou nutricionista, ou qualquer outra especialidade de saúde. Eu sublocava e ganhava dinheiro naquela sala parada, que não fazia o menor sentido estar parada. O Guilherme, ele foi na cara e com a coragem e pediu um aumento, porque na época o projeto estava pegando fogo e ele conseguiu esse aumento, porque a empresa não ia querer ficar sem ele. Então, o Guilherme conseguiu aumentar a renda dele no salário, o que consequentemente ajudou bastante o nosso plano Canadá. Então, com isso, a gente conseguiu enxugar muito gasto, entrar mais dinheiro, consequentemente a nossa balança ficou muito positiva e a gente conseguiu juntar bastante dinheiro e foi possível realizar o sonho Plano Canadá. Gente, agora algumas análises em relação a tudo isso que eu falei. É sacrifício? É sacrifício. Precisa de esforço? Precisa de esforço. Você só tem 3 opções. Ou ir atrás, se esforçar muito, parar de fazer o que você gosta, pensando num objetivo específico, com prazo determinado, para você alcançar aquilo que você quer. Então vai doer, vai ter vontade de chorar, vai ser desconfortável, não vai ser legal, não vai ser gostoso. É sair completamente da sua zona de conforto. A outra opção é não fazer nada, ficar do jeito que você tá, continuar indo pra balada, continuar saindo, gastando, não fazer um planejamento, não se esforçar, não sentir desconforto nenhum, porque afinal de contas eu não dou conta, isso não é pra mim, não é mesmo? E não ir atrás do que você realmente, no fundo do seu coraçãozinho você quer. E a terceira opção é você já ser muito rico, ter esse dinheiro e vir pra cá sem esforço nenhum. Ou ter alguém que te banque, né, pra você vir pra cá, enfim. São essas opções. Então a única forma, na verdade eu não digo só de Plano Canadá, aqui eu generalizo para todos os seus sonhos que envolvem dinheiro. Que no caso eu não consigo pensar em nenhum sonho que não envolva dinheiro.
tem que se esforçar. Tem que abrir mão de muita coisa, não dá, tem que mudar a chavezinha, ó, da cabeça. Vai ter um monstrinho, vai ter um monstrinho. Ele já mora aí na tua cabeça. Ele vai entrar em ação todas as vezes que ele se sentir desconfortável e sendo apertado. Ele vai entrar em ação e vai começar a gritar. Você não precisa disso. Pra que você tá fazendo isso? Nem vai dar certo esse plano mesmo. O monstro vai entrar em ação. Ele vai tentar a qualquer custo te fazer sair da sua linha, sair do seu propósito, sair do seu planejamento. Ele vai entrar em ação. Você vai sentir preguiça, você vai sentir angústia, você vai sentir tristeza, você vai sentir isso tudo. Esses sentimentos, eles vão aparecer no processo. Não acha que eles não vão aparecer. Inclusive, é um erro você se planejar e achar que as emoções não vão entrar no meio do caminho. Elas vão. E elas vão entrar para te sabotar. Então, você precisa ter o controle disso tudo para não deixar se levar por essas emoções e cair no pensamento autossabotador de É mesmo, né? Nem vai dar certo, por que eu tô tentando? Por que eu tô me esforçando? Não, só se... esse pensamento me irrita. Só se vive uma vez, vamos curtir a vida, pra que ter sacrifício? Então você não vai alcançar nada na sua vida, sinto te dizer, doeu. Porque isso significa evoluir. Abrir mão das coisas agora, abrir mão de prazeres imediatos, significa evoluir e conquistar algo lá na frente que você quer muito. Então, especificamente falando de finanças e falando do Plano Canadá, é importante sim você viver um nível, ou 2, ou 3 níveis abaixo do que seu bolso dá conta de pagar. Porque só assim vai conseguir sobrar dinheiro, esse dinheiro sendo bem investido e sendo bem cuidado, ele vai se multiplicar e você vai alcançar o que você precisa no tempo que você determinou. O nome disso é planejamento, o nome disso é controle, o nome disso é esforço, sacrifício. Acho que esse era o recado que eu queria dar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não fiquem bravos comigo se eu puxei algumas orelhas, é pro bem de vocês, tá, gente? Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece, que tá atrás de um objetivo, principalmente que precisa de esforço financeiro, principalmente se for o Plano Canadá. Curte, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, me segue no Instagram. Então, um beijo, boa semana. Tchau! E se você ainda não viu os outros 2 vídeos aqui do canal, não perca a oportunidade de assistir para você entender completamente o que foi dito nesse vídeo.